Praça Seca. É uma área muito tensa do Rio, né, Thaís? Área muito tensa, muito povoada, fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Inclusive essas comunidades que vivem em guerra, Batomuxo, Morro da Barão, elas têm uma disputa de controle entre milicianos que ficam ali extorquindo os moradores, os comerciantantes e Pega aí agora, segura a tropa do urso. Porra, é a tropa do urso, ô cuzão. Comando vermelho nessa porra. É o carreta, porra! Acabou de esculacho, morador. Partiu um monte pesadão, pronto pra botar pra fuder. Uns gritavam urso, outros MRT. Praça Seca no mapa, os cria dominou morrão. Nescau e o Pelicano, o Robinho e o Faro Bom. Dois peputão, Tiriça, Dentinho e o Gadernal. Marquinho, Tadia R, Léo do Complexo de Fal. Negão do Iraque, baqueou, casa tudo que é beco. Caolho e J1, fez eles correr com medo. J2 e o PTK, de Manaus, dente de ouro. Fiel falou, tá dois, dominamos o morro todo. Reda Nova, Leozinho, bode. Pronto, GG, formou o tiroteio. Conexão que botou pra fuder. Tropa do urso e do MRT. Eita, conexão que botou pra fuder. Tropa do urso e do MRT. Tá geral num papo só, cria uma sintonia. A meta é pé na porta de quem fez judaria. Desce do muro se nós não vai derrubar. Papo cotário sai no quebra-chama do AK. Só convocar o maluco, louco tiroteio. Caof do original e do bombardeio. É tete a tete, cara a cara, reboco caído. Vista regado, mano a mano, agora tá fluindo. E quem roncou no radinho tá se escondendo. Viu que o papo era retão e tá acontecendo. Escuta o barulho do jegue no beco instalando. Se dominou, tá dois, a tropa tá chegando. Aquele vídeo no alto pra desfrutar com os parceiros. Acabou o esculacho, tá tudo vermelho. Aquele vídeo no alto pra desfrutar com os parceiros. Acabou o esculacho, tá tudo vermelho. Acabou o esculacho, tá tudo vermelho. Acabou o esculacho, morador. Os cria voltou, pô. Os cria tá de volta, pô. Conexão que botou pra fuder. Tropa do urso e do MRT. Eita, conexão que botou pra fuder. Tropa do urso e do MRT. Tropa do urso e do MRT. Acabou o esculacho, morador. Porra, tropa do urso, cuzão. Comando vermelho nessa porra, pá. Mais um. Fala que vai pular pra lá de novo. Maluco. Olha lá, gritando agora fica gritando. E aí, torcedores, tudo tranquilo? Quem fala é o Bandnet News. E eu, olha só, mais um conteúdo anônimo e um pouquinho mais deste novo capítulo que nós teremos de tudo um pouco aqui no canal do Torcedor. Conto com a compreensão de vocês, torcedores. Muito obrigado por todo o incentivo e carinho. Saiba mais sobre a atualização, Comando Vermelho em tempos de guerra, a migração e o deslocamento nas zonas norte e oeste do Rio de Janeiro. Comando Vermelho e as suas forças ocultas. A hora do medo. Quais são nossos medos? Na hora do medo haviam tábuas podres, crianças caindo na água, ventanias, tempestades, ratos, remoções. Na hora do medo havia uma bala perdida, violência, morte brutal. Os medos que nos perseguem podem nos paralisar, mas também nos motivar a lutar para a transformação da realidade. Antes que aconteça a redenção dos inimigos, tendes tarefas a cumprir, batalhas a vencer, até o último embate da facção Comando Vermelho, CV, pelas rotas territoriais do tráfico no Rio de Janeiro. Bem, vamos começar falando da expansão dos CRIs do Comando Vermelho, CV, na Grande Jacarepaguá e adjacências. E também vamos falar da política do governo que comprova parcialidade em sua atuação em prol das milícias no estado. Após a intensa guerra entre os CRIs da tropa do Tico e Teco, milícia, e das tropas do Urso e do Marreta, MRT,
No complexo da Praça Seca, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, os moradores vivem um clima de tensão que já dura há anos. Em certas partes dos bairros da zona oeste do Rio, que engloba e abrange as comunidades do Fubá, da Pedra, da Iguaíba, do Bacalhão, do Juca, da Covanca, da Caicó, do 850, do Caminho do Valdemar, da Caixa d'Água do Tanque, do Renascer, do Batel Mochi, do Digimundo, do Ladeirão, do Túnel, do São José Operário, da Baronesa, da Barão, do Rodo, da Torre, da Carioca, do Bairro 13, da Menezes. Nos últimos meses, tornou-se um quartel-general, QG, dos crias das tropas do Urso, da Parma, do Russão e do Marreta, MRT. Isso foi um grande problema para os crias rivais da tropa do Tico e Teco, milícia, e do seu aliado Terceiro Comando Puro, TCP, que de um lado perderam as forças de modo geral, nos últimos dias, quando acordaram tinham os olhos vidrados, diante a desconstrução lúdica do seu império. Eles fantasiaram o brio da rotina e vestiram um ego que não satisfez. Dramatizou o vil da rotina e as estruturas das cúpulas da milícia e do TCP, como fosse dádiva divina. Queriam só um pouco de atenção nas redes sociais, mas encontraram a própria solidão. Como referência o período de 2007 a 2022, de notável fortalecimento das milícias e de seus aliados e de alcance dos dados levantados pelo canal. Do outro lado, quando a cúpula do Comando Vermelho, CV, perdeu força, em meados dos anos 2007, passou a produzir o pouco que tinha em diversas comunidades cariocas, entre as quais o Complexo do Chapadão, o Complexo do Salgueiro, e dos complexos do Alemão e da Penha. O investigador privado mais bem-sucedido do Brasil, ao longo das últimas décadas, o poder público sobre territórios, populações e mercados ilegais vinham se expandindo na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana. Tal expansão tem contribuído para alterar a configuração dos conflitos entre grupos armados territoriais no Rio de Janeiro, que se tornaram ainda mais complexos, para as milícias contra a facção Comando Vermelho, CV, caracterizando um quadro volátil, não completamente estabilizado. Se, antes, a questão da criminologia carioca e fluminense estava centrada nas disputas territoriais entre o Comando Vermelho, CV, os Amigos dos Amigos, ADA, o Terceiro Comando Puro, TCP, e as milícias pelo domínio das rotas do tráfico de drogas e os confrontos armados entre esses grupos de traficantes e a polícia, hoje o fenômeno das milícias parece ter crescido em importância, a fim de compreender os processos por meio dos quais as milícias ampliaram o seu poder através da união com a facção Terceiro Comando Puro, TCP. O presente estudo do canal Band Net News buscou formular instrumentos analíticos que permitissem conhecer melhor as bases políticas e econômicas integradas dessas facções no município do Rio de Janeiro e no resto do mundo. Hoje ele se tornou o maior investigador de facções e de cartéis do planeta para seu próprio conhecimento sem se meter na vida pessoal, ou seja, interferir no caminho daqueles que são envolvidos de verdade no submundo do crime, pois alguns torcedores de facções não foram capazes de compreender a importância do meu trabalho e pagaram hackers para tentar destruir os meus sonhos, que são apenas crônicas textuais. Eles tentaram destruir os meus sonhos para satisfação própria. O canal Band Net News examinou o contexto histórico, o modelo da geopolítica mexicana, americana e israelense que foi implantada no Brasil. Deus é um só, o mundo é de todos, e o planeta terminando em balas por conta de uma religião demagoga de que ele jamais irá ter o domínio do seu próprio vício, e que sim, o seu vício que o domina a você. Enfim, até cerca de quase 16 anos atrás, as milícias eram exaltadas como ainda são por diversas autoridades públicas com um modelo de segurança pública e comunitária a ser replicado em comunidades e em bairros populares e eram retratadas pela mídia fraudulenta como uma alternativa viável e menos violenta ao domínio territorial armado exercido por facções do tráfico de drogas, mas na verdade sempre foi uma grande farsa. Era um fortalecimento ilegal das milícias para favorecer servidores públicos que atuam por debaixo do pano. As leis brasileiras só servem para punir os negros mais pobres que residem em comunidades carentes. A expansão das milícias no Rio de Janeiro iniciou-se quando o ex-prefeito Eduardo Paes, e o ex-senador e governador, Sérgio de Oliveiras Cabral, foram eleitos e reeleitos nas eleições municipais, quando ainda os candidatos aos seus mandatos entre 2009, 2010 e 2012, chegaram a afirmar a respeito de bairros das zonas norte e oeste que a tal da Polícia Mineira,
formada por policiais e bombeiros, trouxe tranquilidade para a população, mas na verdade era para retratar a mente fraca dos religiosos e dos críticos do meio que compõem a soberba carioca. No seu cotidiano, eles comem miojo e arrotam mortadela. Em dezembro de 2006, do mesmo ano, o ex-prefeito César Maia também classificou as milícias como autodefesa comunitária e afirmou que elas representavam um mal menor se comparadas ao tráfico de drogas. Hoje, os mitos Bolsonaros e Castro da pacificação primitiva são os homens dos esquemas, que Jair Bolsonaro ofereceu ajuda para o programa A Cidade Integrada, que tem ocupado favelas no estado. Em janeiro deste ano, Castro disse também que, mesmo diante de denúncias de arbitrariedades e tiroteios por parte das forças de segurança, dá ordens para as polícias civil e militar avançarem para promover chacinas a troco de bananas, para tentar uma reeleição forçada, a moda Bangu, com uma política suja para enxugar gelo no combate ao conflito entre facções na capital. Sem casos de uso, sem serviços, sem projetos e sem oportunidade de trabalho de carteira assinada para o cidadão carioca. Mas ainda assim, o futuro do dinheiro público que serve para alimentar as facções menores com armas e munições de uso exclusivo das Forças Armadas. Isso tudo para tentar enfraquecer a maior facção que possui mais territórios no mundo. Seria o Cartel Comando Vermelho, CV, que atua junto de seus aliados nas regiões fronteiriças como tais, venezuelanas, colombianas, equatorianas, peruanas, bolivianas, paraguaias, argentinas e uruguaias. Para eles, que não estão preparados para este assunto, o tráfico só se resume no Rio de Janeiro e só tem que combater uma facção, contra o cenário em seu redor, mas também para manter a ordem aqui. A cúpula do Comando Vermelho, CV, estava sendo colocado em xeque, com série de operações exageradas em seus redutos, e o mundo primitivo se revelava como uma nova fonte de dinheiro a ser explorada pela arte das milícias e de seus aliados. A milícia é o Estado. A ocupação nos complexos do Alemão e da Penha está prestes a completar 11 anos, e 13 anos, da falência de um programa para mudar a polícia de modo geral do Estado. Além de seus objetivos principais declarados, que eram recuperação por parte do Estado de territórios dominados por grupos criminosos e o fim dos confrontos armados, alguns aspectos fundamentais do programa foi a tentativa de expansão das milícias em comunidades dominadas pela facção Comando Vermelho, CV. Após os primeiros 6 anos, isto é, em 2014, 39 unidades haviam sido instaladas, abrangendo aproximadamente 250 favelas e envolvendo mais de 9.000 policiais. A redução das mortes nas favelas com o PP e nas áreas adjacentes foi substantiva nos primeiros 5 anos, tendo atingido seu ponto mais positivo em 2012. No estado do Rio de Janeiro, os homicídios, que estiveram na casa das 60 mortes por 100.000 habitantes nos anos 1990 e estavam na faixa de 40 por 100.000 nos anos 2000, chegaram à casa das 20 por 100.000, sendo a menor de uma série histórica de 30 anos. E principalmente, as mortes provocadas pela própria polícia, considerando que o uso da força letal é uma das características mais marcantes e persistentes das polícias fluminenses, aumentaram em quase 1.000 mortos em ações policiais desde que a STF mandou restringir operações policiais em comunidades no Rio. A primeira perseguição contra o Comando Vermelho aconteceu no Jacarezinho. Foi a operação mais letal da história, deixando 28 mortos. A segunda operação mais letal aconteceu na Vila Cruzeiro, com o saldo de 25 mortos. No mesmo dia aconteceu uma operação em Parada de Lucas, comunidade controlada pela facção TCP, rival do CV. O saldo de prisões e mortes foi 0. Para o sociólogo Daniel Irata, pesquisador da UFF, vários são os motivos para o aumento das operações e da letalidade policial nesse período, mas ele destaca a chegada de Cláudio Castro, PSC, ao governo do Rio de Janeiro, no lugar de Wilson Witzel, PSC, afastado temporariamente do cargo de governador após a abertura do pedido de impeachment, em setembro de 2020. Em outubro, o Cláudio Castro assumiu o governo do estado do Rio de Janeiro. Depois do afastamento do ex-governador Wilson Witzel, nomeou o novo secretário da Polícia Civil, Alan Turnoski. Logo em uma das primeiras entrevistas, o governador disse que as polícias do Rio de Janeiro entrariam em todas as comunidades do Rio de Janeiro, mas na verdade só entraram em comunidades da facção do Comando Vermelho. Mesmo com milicianos tendo controle de 57% da área da capital fluminense, as operações policiais na cidade são bem mais frequentes nos territórios dominados por traficantes do que nas regiões comandadas pela milícia.
O levantamento faz parte de um relatório imparcial do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, GNI, da Universidade Federal Fluminense UFF, e do Observatório das Metrópoles, IPUR, e UFRJ. Em números absolutos, o GNI analisou um total de 569 operações, 259 operações, 45,5%. A área em disputa inclui disputa entre traficantes, milícias ou os dois. 233 operações, 40,9%. Área do Comando Vermelho, tráfico, 39 operações, 6,9%. Área do Terceiro Comando Puro, tráfico, 37 operações, 6,5%. Área de milícia 1 operação, 0,2%. Área do Amigos dos Amigos, tráfico. Vamos aguardar para vermos como serão os próximos dias. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.